E aí, gente, tudo bem? Chegando com mais um Moda Importa. Esta é a edição número 74 da história deste podcast, deste programa. Que não é apenas mais um podcast, não é apenas mais um produto de áudio. Aliás, nunca foi, né? Nasceu já tendo vídeo. Enfim, então a gente chega com essa edição de número 74, gravada numa quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Água da Pedra tá com a gente, Grupo Fruc, muito obrigado, rapaziada da Água da Pedra, pelo carinho. Mais um aninho junto com vocês, a gente fica muito feliz com isso. Estão na nossa vida já há bastante tempo com a Água da Pedra, né? Com outros produtos, tipo Bela Vista, enfim. Então, muito obrigado a galera do Grupo Fruc, também com a gente. Grupo IESA, diversas marcas, mais recentemente a BYD, uma das gigantes chinesas no mundo do carro elétrico, né? Com tecnologia e design. Enfim, o Grupo IESA tem várias marcas, tipo Nissan, tipo Fiat, tipo BMW, tipo Harley Davidson, tipo BMW Motorrad, que são as motos, né, da BMW, tipo, me ajuda, Marcela, tipo... Volvo, Fiat, tipo Fiat, tipo Mini Cooper. Enfim, Grupo IESA você vai encontrar a marca que você mais ama por ali. Também com a gente, Iguatemi, tá rolando Torra agora depois de todas essas experiências de Natal, enfim, né? E o estacionamento de graça até o dia 13 de janeiro. Se você está ouvindo isso aqui até dia 13, o estacionamento está de graça no Iguatemi, certo? Pra aproveitar muitas promoções, muitas oportunidades rolando para quem quer, né, fazer aquelas comprinhas com uma economia. E Grupo Nelly tá com a gente também, Nelly que ajuda na limpeza da nossa casa, enfim, né, uma indústria de Caxias do Sul se espalhando pelo Brasil inteirinho, não só pelo Brasil, digo passagem. Novidades, Marcela, por favor? Muito legal, no último final de semana, para quem está nos ouvindo na semana em que publicamos, né, nesse primeiro final de semana pós-Réveillon, teve uma ação nas praias do Rio Grande do Sul. Capão da Canoa, Arroio do Sal e Torres são as 3 maiores praias daqui do nosso litoral, em que foram distribuídos, né? Na verdade, os promotores de venda estavam lá para mostrar nele para o público, e a gente teve um retorno muito legal de gente indo aos mercados, pedindo os produtos, escrevendo para saber onde se compra, tanto no litoral quanto na serra, no interior, na campanha. Então, a Nelly está se firmando como uma marca com ótimo custo-benefício, uma marca de qualidade para cuidar da casa. Perfeito. Bom, vamos lá. O assunto é bom. O assunto é bom porque é um assunto que envolve várias facetas, né? Para quem tá chegando hoje no Moda Importa, eu e a Marcela, eu sou o Luciano Potter, e a Marcela Lorenzo tá comigo aqui. A gente tenta, de alguma maneira, mostrar que moda não é apenas o look do dia, né? Pegando uma coisa mais moderna, enfim. Ou não é apenas aquele videozinho linkado à moda mais pura possível, que é a peça ou as peças que a gente vai se vestir. Moda é um pouquinho mais complexo que isso, enfim, né? Lida com autoestima, com uma indústria que emprega, sei lá, perto de, sei lá, centenas de milhões de pessoas, indiretamente bate mais de 1 bilhão, certamente, né? Uma das maiores indústrias do planeta Terra, enfim. E a gente vem aqui, a cada episódio traz um tema, né? Envolve, por exemplo, o último tema a gente falou da Vivienne Westwood, que tem tudo a ver com moda, e Pelé, o que Pelé tem a ver com moda? Houve o nosso último capítulo, né? No caso, agora esse aqui é o último, né? Nosso penúltimo capítulo, né? E aí, envolve algo que todo mundo está envolvido, ou quer ser envolvido, ou viu que não vai conseguir mais ser envolvido, que envolve o TikTok, que é um das grandes redes sociais modernas. A primeira grande rede, não é a primeira exatamente, que foge do eixo Vale do Silício, né? Ela é uma invenção, apesar de ter sido inventada em território americano, entre aspas, né? De um chinês que estava nos Estados Unidos. Ela é uma rede social chinesa, né? E todo mundo sabe, a China é uma ditadura moderna, e tem as suas peculiaridades, as suas maldades, enfim. E aí, ao mesmo tempo, lida com algo que envolve mais um monte de coisa. E o mundo da moda está no TikTok, porque quem está no TikTok é o consumidor do futuro. É a rede social de hoje, 2023, eu não estou falando que é só de hoje, é de um passado recente, onde os mais jovens estão, onde ela é mais... ela não é mais híbrida, ela tá mais naturalmente no dia a dia dos mais jovens, que vão crescer, que vão se tornar consumidores, já estão se tornando consumidores, enfim, e as marcas se viram obrigadas a ter algum tipo de linguagem com o TikTok, a ter que lidar com o TikTok. Só que o TikTok é bem mais complexo, e a Marcela me mandou vários links, né? Marcela, eu queria que tu introduzisse a exata razão
de este episódio falar do TikTok, e por que que ele quer falar de TikTok, e por que que a É. moda tá aí nessas entrelinhas. Eu acho que é sempre um assunto muito pertinente aqui no Moda Importa, porque ele engloba tudo que a gente tenta trazer, né? Branding, comunicação, marketing, look do dia, a presença das marcas. E o TikTok virou o queridinho das marcas de moda nos últimos 1 ano e meio, digamos. Teve o seu boom ali na pandemia, quando ele chegou com muita força de verdade ao Brasil. E se criou ali uma hashtag, uma aba, enfim, assim como a gente tem o Book Talk, né? Que é aquela aba que fala dos livros que você tá lendo, do que você está consumindo em termos de cultura, de livros. Tem também o Fashion TikTok, que é imenso e que está envolvendo e trazendo cada vez mais nomes, não só do mercado de influência digital, como posicionando novas marcas e novas formas de comunicar essas marcas. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos é que o Joe Biden acabou, presidente dos Estados Unidos, acabou de assinar na virada do ano, ali no apagar das luzes de 2022 para 2023, uma. Me ajuda, Luciano, me faltou a palavra. Eu ia dizer petição, não é a petição, é uma. Daqui a pouco vem. Um documento em que ele aprova que o Senado leve para frente esta batalha Discuta. contra o TikTok. Discuta, né? Mas discuta essa batalha contra o TikTok. Qual é a batalha? A batalha é que os Estados Unidos alegam que o TikTok é um cavalo de Troia do governo chinês para captar dados de todos esses usuários americanos e fazer o que bem entender com esses dados. Um cavalo de Troia, fazendo essa analogia de que tudo que tem ali dentro do TikTok vai ser consumido, usado, desfrutado, manipulado da forma que bem entender. Pelo governo dos Estados, desculpa, da China. O que Pelo acontece de governo da China. diferença é que todas as redes sociais deixam, e você deixa um rastro no exato momento que você entrou no Google, né? Na O verdade, que que os Estados Unidos diz? Os qualquer Estados Unidos uso diz online, né? Quando tu usa a que internet de uma maneira geral. o que que os Estados Unidos dizem? Eles dizem que quando as pessoas encontram um momento, mas a mesma coisa acontece com o Facebook, com o Instagram, com o bababá. O que os Estados Unidos dizem é o seguinte, não, quem tem essas informações são as empresas. O governo dos Estados Unidos não vai nas empresas e diz, me dá tudo que vocês têm. Apesar de, a partir de 2001, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, e isso aumentou bastante no governo Obama, olha só, né, os Estados Unidos têm uma polícia digital, que não é exatamente isso, a NSI, que sabe praticamente tudo da vida das pessoas, né? Tipo assim. Capta os seus dados e usa sem necessariamente a sua autorização, né? Seria isso. Mas o que eu quero dizer é que aí tá a briga, tá? O governo americano já autorizou, e isso que o Biden fez agora, tá? Ele autorizou o Senado para que discuta, e ele autorizou que o TikTok seja banido, e essa é a palavra, ban, TikTok ban in USA, TikTok ban, USA Senate, etc. Ele vai ser banido de todos os aparelhos ligados a algum funcionário do governo americano. Até aí, ok. A Tem equipe do 60 dias. Biden, a equipe do A Biden na equipe do Biden, a campanha equipe apagou. da Secretaria de Cultura do Estado do Não, Alabama. antes, na corrida presidencial, eles já não utilizaram. Sim, Já era eles já não proibido. tinham. O que eu tô falando é que agora eles serão obrigados a desinstalar ou a excluir, a banir efetivamente o TikTok de todos esses aparelhos que têm um link com o governo. Até aí. Só que a proposta que está correndo no Senado é de que ele seja banido dos Estados Unidos, seja proibido de operar, né, como uma empresa de mídia qualquer nos Estados Unidos. E a discussão, ela é enorme, porque aí a gente vem para um outro lado de que tu falou, o TikTok é uma empresa, vem de uma empresa chinesa. Na verdade, ele está sediado em Singapura, tá? A gente tem um dos fundadores, sim, é um dos criadores da ByteDance, que é a empresa por trás. Porém, esta ByteDance não é uma empresa pública chinesa, ela é uma empresa como estruturada como outras tantas, que há também um board, né, um conselho de investidores com diversos fundos de investimento, sendo vários deles americanos e europeus. Este fundador, sim, era chinês, mas aí depois esse cérebro, esse codificador, na verdade, veio de Singapura, se uniu e essa empresa virou um mix de nacionalidades e de
como que eu vou dizer? Ela está expandida, ela nem está na China mais, né? Ela está sediada em Singapura. E aí ela opera em diferentes países, sendo um deles os Estados Unidos. O que o TikTok alega com muita força agora é de que os dados estão todos, todos migrando para a Oracle, a empresa americana de tecnologia que foi escolhida para eles para guardar, é o headquarters, né? Os dados serão todos armazenados pela Oracle, com um contrato que o TikTok fez nos Estados Unidos. Então, assim, eles alegam que, primeiro, eles não têm acesso, que eles estão usando uma ferramenta muito cara e bastante dispendiosa de tempo, de dinheiro, de tudo, que é de que apenas funcionários com tal grau de né, licença dentro da empresa, assim, poderão acessar esses dados, e esses funcionários serão americanos todos, e sim, estão mudando para Oracle e lá os dados ficarão armazenados. E que se tu, por algum motivo, teu governo, alguma coisa, precisa desses dados, há que fazer aquele pedido, toda aquela requisição, etc. Ou seja, eles dizem que é uma falácia de que esses dados vão para a China e que a China está usando. E aí, onde que entra a nossa parte, né? Porque até aí é uma discussão jurídica, política e institucional entre China e Estados Unidos, né? Fica essa guerra fria aqui entre um e outro, uma briga pela tecnologia. Nos pormenores, a briga é outra. Primeiro, com os produtores de conteúdo e as pessoas que utilizam o TikTok talvez apenas para lazer, para entretenimento, indignadas com um possível banimento num país inteiro, né? Uma proibição de execução de instalação desse aplicativo no país inteiro. E aí as entrelinhas são de que, na verdade, o governo americano usaria deste argumento de cavalo de Troia, de roubar os dados, porque eles têm uma grande pulga atrás da orelha pelo tamanho do TikTok, pelo tamanho que esta tecnologia, esta ferramenta, essa rede social, esse algoritmo tomou nos últimos tempos. Em contrapartida, né, contra o Vale do Silício, o Facebook, o Twitter, etc, etc. E aí se especula que o governo está usando disso para dizer que o TikTok é horrível, fazer essa campanha de manipulação de que o TikTok não serve para os americanos, que vão roubar seus dados, que vão expor suas coisas. Porém, se de repente o TikTok for vendido para uma empresa americana, a gente pode reconsiderar esse banimento. Então aí começa a briga. Visto pelo lado da moda, visto pelo Calma que aí, nos importa aqui, né? calma aí. Então, Vai. vamos devagarinho nesse assunto. Em outubro do ano passado, a Datafolha fez uma pesquisa. Vamos colocar sempre um asterisco, né, na pesquisa Datafolha, enfim. É diferente uma pesquisa da vontade política, porque o Datafolha vem errando bastante nas últimas pesquisas, mas vamos lá, a gente tem como ter uma noção, porque o assunto não tem uma paixão envolvida, né? O Datafolha foi para a rua, entrevistou 1.000 pessoas, jovens entre 15 e 29 anos de idade, nas capitais brasileiras. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima e para baixo. E perguntou sobre jovens e moda, tá? Moda e consumo. Os números são legais para você ter na sua cabeça aí, tá? O total dos brasileiros jovens, total que eu digo homem, mulher, não binário, enfim, entra todo mundo aqui, tá? Cerca de 40 e poucos por cento, porque aqui no gráfico, aqui tem os números, 44% das pessoas tem muito interesse por moda. 46% pouco interesse por moda. E 10% nenhum interesse por moda. Então, a maioria tem pouco interesse ou nenhum. Certo? Sim. Entre as mulheres, os números, 48% tem muito interesse, 43% pouco interesse e 9% tem nenhum interesse por moda, das mulheres. Nos homens, 39% tem muito interesse, é o menor número, 49% não tem pouco interesse, e nenhum interesse dos homens é 11%. Isso entre os jovens, tá? Entre os jovens, nessa pesquisa feita no ano passado aqui no Brasil. Tem uma coisa interessante também que é sobre a cor da pele, né, da pessoa. A cor da pele mais interessada por moda é a cor da pele preta. Em segundo lugar, a branca. E em terceiro lugar, a parda. São essas 3 cores que tem na pesquisa. Números, 48% dos pretos brasileiros têm muito interesse,
41% dos pardos brasileiros tem muito interesse e 43% dos brancos têm muito interesse. Então, os pretos prestam mais atenção em moda. Aí, o que fez o Datafolha foi ouvir pessoas que estudam e blá, blá, blá. E o Dário Caldas, que é um sociólogo e diretor do Observatório de Sinais, ele disse que o TikTok, por exemplo, influencia várias das tendências juvenis atualmente. Exato. Nos últimos meses, eu tô olhando o texto, a rede foi vitrine de modismos que marcaram o ano, como a estética rosa-choque do Falamos aqui, chamado Barbiecore. Barbiecore, exatamente. As chuteiras que viraram cropped sensuais, os adereços infantis do estilo kidcore, além da extravagância brilhosa do retorno fashionista dos anos 2000. Eu confesso, Marcelo, que eu perdi algumas coisas aqui. Não acompanhei. Talvez porque tu não está tanto no TikTok, né? E aí vem aquela sensação que a gente também já discutiu aqui quando falamos de metaverso, de várias outras tendências, que é de que a gente está um pouco deslocado porque fala muito com esse jovem de 15 a 25, mas é sim um formador de tendências e a gente tem várias outras pesquisas que mostram, principalmente desde a pandemia, como eu falei, a influência do TikTok na criação de tendências e na mudança, na modificação dos hábitos de consumo desses jovens. Mas não só do jovem, de todos, porque vem pelo jovem, o jovem cria essa tendência dentro de TikTok e esbarra na gente, chega na gente via Instagram, via Facebook e assim por diante. Uma outra coisa interessante também sobre o jovem, né, que consome muito o TikTok e o Instagram para descobrir o que vestir, o que querer e blá blá blá, é que a renda familiar não tem significativa mudança no interesse por moda, né? Até 2 salários mínimos, por exemplo, tem muito interesse 44% dos jovens, né? Aqui é a renda familiar, tá? Não precisa a pessoa estar trabalhando. E a mais de 10 salários mínimos, 39% tem muito interesse. Então, fica dentro da margem de erro, digamos assim. Então, todas as classes sociais gostam de moda. Atenção, isso é muito interessante. Todas as classes sociais gostam de moda no Brasil. Vamos lá, todas as classes sociais têm muito interesse por moda, digamos assim, né? E aqui tem menos interesse, aqui tem a barra maior em pouco interesse e é a mais rica. Quando eu falo mais rico, aqui na pesquisa é mais de 10 salários mínimos da renda familiar. Todo mundo que trabalha juntou, né? Isso dá cerca de hoje 14, 13 mil reais por mês no grupo familiar, né? Isso para mais, né? Claro, né? Aí entra o seguinte, o que acontece? O mundo do TikTok e do Instagram, ele tem muito dos ídolos dessa garotada, né? Que podem ser musicais, podem ser atrizes e atores, né? De séries e filmes, enfim, né? E se vê muito uma característica de um aumento do uso de grifes de luxo contemporâneo. Porque eles assistem isso nos pulsos dos funkeiros, né, com Rolex, Patek Philippe, enfim, né, se usa muito Balenciaga, Gucci, Lacoste, Louis Vuitton, né. Também se desconstrói muito disso, né, com outras estéticas, se traz o luxo no TikTok para outras tendências, para uma tendência muito mais street, se desconstrói aquilo em outros formatos, coloca lá nos anos 2000, nos anos 90, se mistura. Ele tem essa característica, né? E deixa eu fazer um link só com isso que tu tá falando, porque falando das marcas, tá? E como elas estão presentes ali, que é uma coisa que eu achei muito interessante vendo uma entrevista do CEO Shou, S-H-O-U, Shu, C-H-E-W, Shou, que é o atual CEO do TikTok. Ele é de Singapura, um cara super jovem, tem 2 filhos e tal. Deu uma entrevista para um seminário, para uma discussão do New York Times, que era mediada pelo Andrew Sorkin, que é um grande jornalista de economia dos Estados Unidos, tá? E é um papo bem interessante, porque ele fala muito sobre o algoritmo e sobre a missão do TikTok. Algoritmo. Né? Falou algoritmo. Acho que soou errado, mas eu sei que é com A, gente. O que eu queria dizer é que ele fala muito sobre essa missão do TikTok e me chamou a atenção
justamente porque parece que é bem assim que ele bate nas pessoas, bate falando ali do que a pessoa procura ali. Ele diz que o TikTok tem, e é o slogan, digamos, a missão de inspire creativity, bring joy, né? Que seria inspirar criatividade e trazer leveza, bem-estar, traduz joy, Prazer, né? Acho que é melhor pra... prazer, é isso. Então, inspirar criatividade e trazer prazer. O conteúdo que está ali faz isso. Ah, entrega isso. Então a gente trabalha, esse algoritmo trabalha fortemente para criar uma comunidade em volta disso. E por isso as comunidades se formam tão fortemente no TikTok, seja ela em volta da moda, em volta dos livros, em volta dos cãezinhos, dos gatinhos, em volta de uma tendência em torno do luxo e assim por diante. É porque todo mundo especula muito como esse algoritmo trabalha, né? Por que ele é tão diferente do Instagram, que não entrega mais nada, que eu não consigo me conectar com as pessoas? E aí ele fala muito disso. Se tu conseguir, se tu falar de um conteúdo que traga, que inspire essa criatividade, que traga esse prazer, ele vai automaticamente ser disseminado e assim por diante. E aí, claro, ele se defende dessas alegações de que o TikTok é viciante, que nos Estados Unidos as crianças e os adolescentes, né, ficam lá naquele scroll infinito, procurando conteúdos, vendo dancinha, vendo coisa. Só que quando a gente fala em dancinha, e eu já falei isso aqui várias vezes também, é ignorância da nossa parte dizer que o TikTok é dancinha, porque ele é muito mais do que isso. Basta explorar outros tipos de conteúdo. O que chegou aqui no Brasil foi essa barra de adolescência, jovens adultos, que começou a fazer as dancinhas e expandiu o TikTok. Mas se tu entrar lá e começar a procurar por outras coisas, tu vai começar a receber um conteúdo muito mais interessante. E aí ele diz que sim, há filtros para essas crianças, para esses adolescentes, que o TikTok abaixo de 13 anos, que tu tem um controle parental lá bem grande, ele é muito diferente do TikTok, né, para quem é acima de 13, enfim, adulto já, e que obviamente, o TikTok da Inglaterra é diferente do TikTok dos Estados Unidos e que também é muito diferente do TikTok do Brasil. Então, quando a gente fala, né, de um estudo como esse, que fala da importância da moda, de quantas pessoas se interessam por moda, ou de o quanto está mudando os hábitos, a gente precisa fazer um recorte geográfico de o que a gente está falando. E os Estados Unidos estão com essa preocupação, então, para banir ou não banir, uma ferramenta desse tamanho, e que também gera muitos lucros e que dá trabalho para muita gente. Então, eu acho que a nossa discussão ela tem que ser em torno disso, sabe? De o que isso afeta e causa ou causaria num mercado como o mercado da moda. Ter um banimento do TikTok num país do tamanho dos Estados Unidos, com uma força de Não, marca Marcela, do na tamanho que os real, Estados Unidos isso têm. é absolutamente impossível. Isso bate numa coisa muito. Eu sei que é uma. A regra está tentando. Por que tem um grupo de estudo legislativo, né? Desculpa. Legislativo nos Estados Unidos? Porque isso vai bater no nascedouro da Constituição americana, na verdade, De assim, sabe? liberdade. Porque, na verdade, o problema não é quem é dono da empresa, o problema é quem usa a empresa, né? E milhões e milhões, dezenas de milhões de americanos, talvez centenas de milhões de americanos, né? Não centenas não, mais de uma centena de milhões de americanos usem, né, o TikTok. Então, tipo assim, a discussão é inócua. Na verdade, é muito mais uma pressão para essa empresa, Exato. né, sair de um convívio com o governo chinês, né, porque isso também nunca foi provado definitivamente, Não, né, é uma acusação, né? tem Uma alegação dos Estados algumas Unidos. reportagens, enfim, tudo que envolve a China é muito problemático. A China já apareceu várias vezes com a gente aqui, desde os uigures, né, Uhum. desde de trabalho escravo de outras marcas, enfim, né, de outros momentos, enfim. Então, assim, tem muitas, tem discussões ainda aí, né? Não tem como tu arrancar uma rede social do americano. Isso não vai existir, Sim, isso não diga, existe. está banido, parem de usar, acabou, sai daqui. O governo E americano pode ter, quem trabalha para o governo americano pode ter algumas regras de segurança, isso é absolutamente claro, normal, beleza? sim, sim. Porque eu tenho certeza que também esses celulares passam por algum tipo de segurança, sei lá, não precisa nem ir em The West Wing, vai em House of Cards. Olha o que acontece num quarteirão quando tem a movimentação de um presidente ou até de um vice-presidente Sim, americano. Hoje, no caso, é uma vice-presidente, né? Então, tipo assim, isso não vai rolar, né?
Não vai rolar, porque vai atrapalhar a vida de pessoas, né? Tem E isso empresas que ganham grana com o TikTok, que se movimentam através do TikTok. Tipo assim, na real é muito mais uma pressão pessoas, de né? Criadores de conteúdo, sem falar de empresas, marcas, falando aqui especificamente no mercado da moda, pessoas que estão ali criando e desenvolvendo seus trabalhos. E aí, um exemplo de um cara que era fotógrafo em Nova York, aí na pandemia, meu Deus, quero ir embora da cidade, não quero viver aqui nesses prédios, pressão, foi morar no interior do Alabama. Aí no interior do Alabama ele começou a usar das suas fotos para fazer fotos dos animais que ele estava criando e da vida agrícola que ele começou a ter, a plantar vegetais. Quando via TikTok, ele criou uma marca de produtos orgânicos, etc, etc. Isso é um caminho. A gente não está falando de moda, a gente está falando do TikTok como uma ferramenta, né, de mídia, que é o que ela é. E aí a gente pode falar de pessoas como a gente, jornalistas, influenciadores, criadores de conteúdo que estão usando a ferramenta bem menos do que deveríamos, aqui falando, né, Não, entre Moda nós. Importa é nulo no TikTok, é um Exato. fracasso completo, Vamos absoluto. resolver isso em Não 2023, gente, tá? vamos, não vamos, Vamos. não vamos, É não porque, vamos. gente, eu tenho 37 anos, o Luciano tem 43 Então, anos. então fala que não É um vamos. pouco. Nós vamos Aceita, resolver. Eu estou aceita. Ó, trabalhando para abri o isso. TikTok agora aqui, tá? O meu último vídeo deu 60. Ah, tá, claro, é uma opinião política. Aí não conta, porque aí vem todo mundo ali, sabe? Mas vamos lá, as audiências são muito menores, a gente não sabe porque a gente não sabe usar. A gente não é orgânico ali dentro. A gente é Exatamente. o tiozinho de 43 anos de idade, no caso eu, indo na festinha da galera de 14, 15 anos de É. idade, entendeu? E Tipo assim, tentando dançar as musiquinhas da galera. não, e dança, vai pra pista e vira o bobo da corte, vira o imbecil, entendeu? Sabe? Porque o TikTok é uma ferramenta para ser usada dentro do TikTok. Tu não pode fazer tudo fora e depois postar lá. Até dá para fazer, e muita gente faz, eu sei, mas tem um jeito de linguagem, tem um jeito de falar, tem um jeito de chamar atenção, sabe? É uma rede social que não preza por quem tu segue, e sim pelo que tu gosta. Então te Pelo que oferece o tu trabalho que faz, todo pelo que mundo tu quer. comunica ali. Exatamente. Pelo conteúdo que tem Então, se tu ali. não tá dentro de uma entrega, sei lá, vamos lá, vou pegar o maior TikToker que eu conheço, Gil Lisboa, por exemplo, tá? Que entrega o humor. Ele entrega humor. Ele tem 4 milhões de seguidores. Ele chega em muito mais pessoas, né? Ele tem já 200 vídeos na sequência com 1 milhão de views no mínimo. Sabe, é uma insanidade completa, assim, sabe? 200 últimos vídeos dele bateu isso aí, na verdade. Enfim, então, é um jeito de se comunicar. Porque quem está mais no TikTok são pessoas mais jovens que tem Sim. um jeito também de lidar com esse tipo de comunicação, entende? Mas isso é o que justamente o Esse é o desafio CEO para do marcas, TikTok né? estava Que falando, precisam estar lá. que o tempo substitui. Os jovens pegaram muito rápido, porque falam essa língua, né? Porque é um ritmo, uma entrega diferente. A gente vai encontrando outros nichos. As pessoas que estão ali falando de livros não são esses jovens de 20 anos. As pessoas que estão ali falando de gatos não são esses jovens de 20 anos. Então, há espaço também para isso. O que ele fala é que é um potencial de expansão para as marcas e para os usuários ainda enorme aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na América como um todo, sabe? Porque, claro, ele vem muito forte da Ásia. E aí, voltando a falar de moda, o que isso significa para as marcas? Seria um problema esse risco de banimento do TikTok para a marca? O que isso significa? E a resposta, ela é muito semelhante à que tu deu, de que calma, muita calma. Ele não vai desaparecer. As marcas têm que continuar trabalhando e investindo naquilo. É um burburinho em torno, há que se prestar atenção com como o governo americano está lidando com isso e como o TikTok se posiciona e as ações que ele faz, né, para se defender disso. Mas, nesse meio tempo, as marcas precisam sim estar ali e continuar comunicando, não só para esse público, mas para essas várias outras comunidades que ele tem. Então, seria quase que muita calma nessa hora, sabe? Não Exatamente. vai mudar da noite pro dia e ninguém quer estar do lado. E isso tá no texto do Business of Fashion, que eu tava lendo, inclusive, uma reportagem sobre isso, dizendo o que seria para as marcas, sabe? Uma mudança drástica desse tamanho. E abre aspas, e eles dizem: Nobody wants to get the wrong side of the voters. That's nothing Já going fala em to português change. direto. Que ninguém gosta de estar do lado errado dos votantes, dos eleitores, né? Digamos assim. Nada vai mudar. Essa é a afirmação. Já é do algo Business muito Café. gigantesco para mudar, né? Mas o barulho é necessário, enfim, né? Porque envolve política. Para vocês verem como as coisas se ligam, né? Se ligam, entre aspas, junto com os assuntos aqui no Moda Importa.
Muito obrigado, Água da Pedra. Muito obrigado ao Grupo IESA. Muito obrigado, Iguatemi Porto Alegre. E muito obrigado, Nelly, produtos de limpeza para deixar sua casa cheirosa e higiênica, certo? O lembrete deste episódio é que eu preciso limpar o filtro do ar-condicionado do local onde eu estou trabalhando agora, porque tá com cheiro de mijo de cachorro. Legal. E a gente volta na semana que vem com mais assunto aqui no Modo Importa. Tchau pra ti, Marcela. Tchau, gente.